Eu enterrei o corpo do meu amante no jardim da casa da minha irmã, sob as roseiras que ela tanto amava, e assisti ao sol nascer sobre o caos que criei, sabendo que o verdadeiro enterro seria o dela, vivo, sufocante, eterno. Meu filho, com apenas 7 anos, acordou gritando de dor naquela noite, e eu jurei que o dinheiro desaparecido não seria o fim, mas o começo de uma vingança que faria dela uma prisioneira da própria culpa. E quando ela me ligou chorando, implorando perdão, eu sorri para o espelho rachado e sussurrei: perdão. Isso é para os fracos, mana. Eu te ensinarei o que é dor de verdade. O sol de Lisboa batia impiedoso na minha nuca enquanto eu corria pelas ruas estreitas do bairro Alto, o ar carregado do cheiro de pastéis de nata queimados e do suor de turistas perdidos. Meu coração martelava como o sino da sé de Lisboa ao meio-dia, mas não era o calor que me sufocava, era a raiva, uma fera acordada que rosnava no fundo do meu estômago. Eu tinha 42 anos, divorciada, mãe solteira de um menino que dependia de mim como uma âncora em mar revolto, e naquele momento, tudo o que eu construíra com unhas e dentes parecia desabar como as muralhas antigas de Belém. Meu nome é Ana Sofia, mas para os que me conhecem de verdade, e eram poucos, sou só a Ana, a teimosa, a que nunca baixa a cabeça. Cresci em Alfama, no coração pulsante da cidade velha, onde as casas se encostam umas nas outras como velhos amantes, e as histórias de família se entrelaçam com as de traição e perdão forçado. Minha irmã mais nova, Maria Inês, era o oposto, doce como o vinho de Porto, mas podre por dentro como uma maçã esquecida no cesto. 3 anos mais jovem, ela sempre fora a favorita da mãe, a que sorria para as câmaras, a que dançava fado com voz de anjo caído. Eu era a que limpava a merda depois das festas, a que trabalhava turnos duplos na fábrica de conservas do Tejo para pagar as contas que ela acumulava com seus sonhos vazios. Tudo começou há 6 meses, num consultório médico frio e estéril no Hospital de Santa Maria, onde o ar cheirava a desinfetante e desespero. Meu filho, Tomás, de 7 anos, sentara-se na cadeira de plástico, balançando as pernas magras, os olhos castanhos, iguais aos do pai que nos abandonara, fixos num cartaz desbotado de um elefante sorridente. Mamã, dói, murmurara ele, apertando a mão na barriga inchada. O diagnóstico veio como um soco no peito, apendicite aguda, complicada por uma infecção que se espalhara como fogo em palha seca. Precisava de cirurgia urgente, e o preço? 15.000 euros que eu não tinha. Eu vendi tudo, o colar de ouro da avó, herança de família que usava nos dias de sorte, o carro velho que rangia nas subidas íngremes de Monsanto, até as joias que o ex-marido me dera antes de fugir para o Algarve com uma rapariga de 20 anos. Juntei cada cêntimo, pedi empréstimos aos colegas da fábrica, onde as mãos calejadas de limpar sardinhas já não bastavam para sonhar com mais. E, num gesto de loucura que agora me envergonha, pedi ajuda a Maria Inês. É só por agora, mana, supliquei ao telefone, a voz embargada pelo choro que engolia para não acordar o Tomás. Eu pago de volta, juro pela Virgem de Fátima. Ela hesitou, como sempre, mas no fim disse sim, transferindo os 10.000 euros que faltavam num piscar de olhos. Para a família, tudo, respondeu, com aquela doçura que me enganava desde crianças. A cirurgia correu bem. Tomás acordou pálido como a lua cheia sobre o castelo de São Jorge, mas vivo, rindo fraco quando eu lhe mostrei o urso de pelúcia que comprara com as últimas moedas. Voltei para casa em Chelas, o bairro operário onde as luzes dos candeeiros piscam como promessas quebradas, e jurei que reconstruiria a vida tijolo por tijolo. Trabalhei mais horas, ignorei as dores nas costas que me dobravam como um fado triste, e comecei a pagar as dívidas. Mas algo estava errado. A conta bancária, que eu escava obsessivamente como uma penitente ao rosário, esvaziava-se mais rápido do que o vinho num copo de um bêbado. Primeiro, pensei que era R do banco, aqueles funcionários de fato e gravata que tratam os pobres como números descartáveis. Liguei, gritei, mas nada. Então, num domingo chuvoso, quando o Tejo transbordava de melancolia, encontrei o extrato escondido no fundo da gaveta da cozinha. Ali estava, uma transferência de 8.000 euros para a conta da Maria Inês, datada da véspera da cirurgia. Meu estômago revirou como as ondas do Atlântico em tempestade. Ela roubara o dinheiro do meu filho. Não era um erro, era traição pura, calculada com a frieza de uma lâmina afiada. Eu a confrontei naquela mesma tarde, batendo à porta do apartamento dela em Campo de Ourique, um ninho de luxo que ela mantinha com os caprichos de amantes passageiros. O ar cheirava a perfume caro e a mentiras frescas. Como pudeste, gritei, empurrando o extrato no rosto dela. Maria Inês, com seus cabelos loiros tingidos e olhos azuis que mentiam melhor que um político em campanha, pescou devagar, como se eu fosse uma mosca incomoda. Foi um acidente, Ana. Eu precisava para o João, o meu namorado. Ele perdeu tudo no cassino de Estoril. Eu devolvo, prometo. João, o canalha de 30 anos que vivia às custas dela, comprando carros desportivos e jantares em Belém enquanto ela fingia ser a rainha da alta sociedade lisboeta. Acidente.
Eu ri, um riso seco quicou nas paredes forradas de azulejos pintados à mão. Acidente era o Tomás quase morrer porque ela preferira salvar o ego de um parasita. Naquele momento, algo quebrou dentro de mim, não o coração, mas a ilusão de que sangue é mais grosso que água. Eu saí dali tremendo, o sol poente tingindo o céu de sangue, e jurei pelo nome da nossa mãe morta que ela pagaria. Não com dinheiro, que era fácil e vazio, mas com a alma. A vingança seria lenta, como o fado que se arrasta nas noites de alfama, infiltrando-se nas rachaduras da vida dela até que ela implorasse pela misericórdia que nunca daria ao meu filho. Nos dias seguintes, finjo normalidade. Levo Tomás à escola em Alcântara, onde as crianças correm como gaivotas livres, e sorrio para os professores que perguntam pelo seu progresso. Ele está ótimo, minto, enquanto a cicatriz na barriga dele me queima como um ferro em brasa. À noite, quando ele dorme, eu planejo. Pesquiso o João nas redes sociais, um caçador de fortunas, com fotos em iates no Douro e sorrisos falsos que cheiram a oportunismo. Descubro os vícios dele, apostas online, festas em casas alheias, e um segredo sujo que enterra no passado, uma ex-mulher em Faro que o processara por violência doméstica. É o fio que puxarei primeiro. Começo pequeno, como uma gota de veneno no vinho. Envio um e-mail anónimo para a ex dele, com provas que cavei em fóruns obscuros, fotos antigas, depoimentos sussurrados. Ele está de volta ao vício, escrevo. Proteja-se. Ela responde rápido, furiosa, e logo o telefone da Maria Inês toca sem parar. Eu imagino o rosto dela, pálido como leite coalhado, enquanto o João grita acusações. Mas isso é só o aperitivo. O prato principal virá quando eu revelar que o acidente dela custou ao Tomás noites de febre e a mim, a mãe que ele precisa, a sanidade que mal mantenho. Lisboa, com suas 7 colinas que sobem e descem como os humores de uma família partida, torna-se meu palco. Caminho pelo Rocio, onde os pombos bicam migalhas de sonhos partidos, e sinto o peso da cidade nos ombros. Aqui, onde Camões perdeu a vista mas ganhou a imortalidade, eu perco a irmã mas ganho uma determinação de ferro. Tomás desenha barcos no papel, sonhando com viagens ao Brasil que nunca faremos, e eu guardo cada traço como munição. Mamã, a tia Inês vem brincar, pergunta ele um dia, inocente como o orvalho na sé. Eu sorrio, beijando a testa dele, em breve, meu amor. Mas primeiro, ela tem de aprender uma lição. A primeira rachadura aparece numa festa de família em Sintra, onde as palmeiras sussurram segredos aos ventos atlânticos. A mãe da Maria Inês, nossa mãe, morta há 10 anos, mas cujo fantasma para em cada reunião, teria odiado isso. Estamos reunidos na casa da tia Rosa, com pratos de bacalhau à brás e vinhos de Alentejo que aquecem a garganta como mentiras doces. Maria Inês chega atrasada, o braço enlaçado no do João, que ostenta um relógio novo que brilha como os olhos de um lobo. Eu observo do canto, fingindo mexer no telemóvel, enquanto Tomás corre entre as pernas dos primos. Então, Ana, como vai o pequeno guerreiro? Pergunta ela, inclinando-se para beijar o ar ao lado da minha bochecha. Seu perfume é enjoativo, como flores murchas. Melhor, graças a Deus, respondo, os dentes cerrados. E tu? O João parece próspero. Ele ri, alto demais, e conta uma história de um negócio em Cascais que soa a vigarice. Os tios assentem, cegos pela ilusão, mas eu vejo as sombras, as olheiras dele, o tremor na mão quando pega no copo. Minha semente germinou. Naquela noite, enquanto dançamos um randês-voz improvisado ao som de Amália Rodrigues num giradiscos antigo, eu sussurro no ouvido da prima Lúcia, sabias que o João tem um passado sujo? Pergunta a ex em Faro. As palavras viajam como fumo, e sinto o primeiro cheiro de pânico no ar. De volta à casa, o Tomás adormece com a barriga cheia de doces roubados, e eu fico acordada, o luar filtrando pelas cortinas finas de chelas. Penso na mãe, que nos criara sozinhas após o pai fugir para Angola com outra. Ela nos ensinara que família é tudo, mas também que traição corta mais fundo que faca. Perdoa, mas não esqueças, dizia ela, costurando redes de pesca à luz de vela. Eu perdoaria. Nunca. A vingança seria minha rede, tecida com fios de dor que ela mesma me dera. E enquanto Lisboa dorme sob um manto de estrelas indiferentes, eu começo a escrever o próximo capítulo, uma carta anónima para o patrão do João, com provas que planto como minas. O mês passa em névoa de rotina e fúria contida. O Tomás melhora, correndo no Parque Eduardo VII com bolas de futebol que quique como o meu pulso acelerado. Eu trabalho, sorrio para os vizinhos que fofocam sobre a pobre Ana, tão sozinha, e à noite, no quarto escuro, traço planos num caderno escondido. Maria Inês liga uma vez, voz trêmula, Ana, o João está estranho. Brigamos por causa de coisas antigas. Preciso de falar contigo. Eu desligo, o coração dançando uma magia cruel. Sofre, mana, penso.
É só o começo. E então, o inevitável, o João some. Um dia, evaporado como o nevoeiro da Serra da Arrábida. Ela aparece à minha porta em Chelas, olhos vermelhos como tomates maduros, o cabelo desgrenhado caindo como era selvagem. Ele levou tudo, Ana. O carro, o dinheiro. Até as joias que eu te devia. Cai de joelhos no limiar, soluçando como uma criança perdida no chiado. O Tomás espreita da sala, olhos grandes de curiosidade, e eu o mando para o quarto com um gesto. Levanta-te, digo friamente, ajudando-a a entrar. O apartamento cheira a sardinha frita e a vingança cozinhando a fogo lento. Ela despeja tudo, as dívidas do João, as promessas quebradas, o roubo que ela justificara como um empréstimo temporário. Eu amo, Ana. Ele era a minha salvação. Salvação. Eu rio por dentro, servindo-lhe um copo de água da torneira que sabe a cloro e verdade. E o Tomás? Ele era a salvação de quem? As palavras saem afiadas, cortando o ar como o vento do norte. Ela baixa a cabeça, lágrimas pingando na mesa de fórmica rachada. Eu devolvo. Juro. Mas eu sei que não. O dano está feito, e agora é hora de girar a faca. Naquela noite, enquanto ela dorme no sofá, exausta de choro, eu ligo para um contacto antigo da fábrica, um detetive particular que deve favores a mulheres como eu, que limpam peixe e segredos. Encontra-o, sussurro. E quando encontrares, diz-lhe que a irmã da Maria Inês quer falar. O plano desdobra-se na minha mente como um mapa antigo de Pombal, reconquistar o João, fazê-lo voltar para ela, mas envenenado com mentiras que o destroam por dentro. Porque a verdadeira vingança não é matar o monstro, é fazê-lo devorar-se vivo. Lisboa acorda com o cacarejar dos galos invisíveis em Chelas, e eu preparo o pequeno almoço para nós três. O Tomás ri quando a tia faz caretas, alheio ao veneno que circula na sala. Maria Inês come em silêncio, os olhos inchados como figos partidos. Obrigada por me acolheres, murmura. Eu sorrio, tocando a mão dela. Família, não é? As palavras são mel, mas o meu coração é fel. E assim começa a segunda fase, a reconstrução falsa, onde eu a levanto só para a deixar cair mais fundo. Os dias seguintes são uma dança perigosa, como o tango que se dança nas caves de Alfama sob luzes amareladas, onde cada passo pode ser o último. Maria Inês fica no meu apartamento, alegando que precisa de tempo para pensar, mas eu sei a verdade, ela está quebrada, uma boneca de porcelana lascada que eu mesma quebrei. Eu a acolho com braços abertos, cozinhando arroz de marisco que enche o ar de alho e mar, e ouço suas confissões noturnas enquanto o Tomás dorme no quarto ao lado. Ele prometeu casamento, Ana. Um anel de diamante do Brasil. Seus olhos brilham com ilusões perdidas, e eu aceno, fingindo empatia, enquanto por dentro calculo os próximos movimentos. O detetive liga numa manhã de neblina, quando o Tejo parece um espelho partido. Encontrei-o em Setúbal, num bar de pescadores. Vive com uma miúda local, gasta o que roubou em apostas de cavalos. A voz dele é rouca como o som das gaivotas, e eu sinto um arrepio de prazer sádico. Manda uma mensagem dele para ela. Algo romântico, desesperado. Diz que sente a falta dela, que quer voltar. O plano é simples, reacender a chama, trazê-lo de volta como um cão vadio, e então revelar as garras. Maria Inês lê a mensagem no meu telemóvel, eu acidentalmente deixo-o em cima da mesa, e seus olhos se iluminam como o sol rompendo as nuvens sobre a ponte 25 de abril. É dele. Ele quer-me de volta. Ela chora de alegria, abraçando-me como se eu fosse a salvação. Eu retribuo, sentindo o cheiro do seu perfume barato misturado ao meu suor de vingança. João chega 3 dias depois, batendo à porta ao anoitecer, quando as luzes de Lisboa piscam como estrelas caídas. Ele é alto, com ombros largos de quem nadou em piscinas alheias, e um sorriso que derrete mulheres como manteiga ao sol. Inês, amor, perdoa-me, diz ele, ajoelhando-se no tapete poído da entrada. O Tomás espreita curioso, e eu o levo para a cozinha com uma promessa de gelado. Deixo-os sozinhos na sala, mas escuto tudo através da porta entreaberta, as desculpas dele, as lágrimas dela, o beijo que sela o perdão como serem um contrato falso. Naquela noite, eles dormem no quarto de hóspedes, o sofá é pequeno demais para o ego dele, e eu fico acordada, traçando linhas no escuro. O anzol fisgou, agora, hora de puxar a linha. Começo devagar, plantando sementes de dúvida como um jardineiro maligno. No pequeno almoço, com café forte e pão de mafra, comento casualmente, o João parece mudado, Inês. Mais estável. Ela sorri, radiante, mas eu vejo a fissura. Ele olha para o telemóvel com frequência, respondendo mensagens que esconde. Eu sei quem são, as apostas online que o detetive monitoriza, as dívidas que crescem como ervas daninhas. Uma noite, esqueço o meu portátil aberto na mesa,
com uma janela de chat falsa. João, deves-me 5.000 do último jogo. Paga ou conto tudo à tua Inês. Ele vê, empalidece, e briga com ela por bobagens, o jantar atrasado, o vinho azedo. O Tomás chora no quarto, assustado com os gritos, e eu acalmo com histórias de princesas portuguesas que vencem dragões. Como a mamã, diz ele, e eu engulo o nó na garganta. A tensão constrói-se como uma onda no Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa onde o mar se choca contra a rocha com fúria primordial. Maria Inês começa a duvidar, ligando para mim no trabalho. Eu agora faço horas extras na fábrica, limpando entranhas de peixe enquanto planejo entranhas humanas. Ele está distante, Ana. Como da primeira vez. Eu finjo preocupação, convidando-os para jantar em minha casa. Preparo cozida à portuguesa, carne tenra que se desfaz na boca como segredos, e sirvo vinho do Dão que solta línguas. Sob a luz fraca da lâmpada, conto histórias da nossa infância, a vez em que ela roubou o meu vestido novo para uma festa, prometendo devolvê-lo limpo e passado. Rimos, mas os olhos dela se enchem de culpa. João bebe demais, os punhos cerrados sob a mesa, e quando Tomás derruba um copo, ele explode, maldito miúdo desastrado. O silêncio cai como uma guilhotina. Eu levo Tomás para o quarto, mas antes, lanço o golpe. Cuidado, João. Violência em família deixa marcas. Ele cora, lembrando Faro, e Maria Inês olha para ele como se visse um estranho. Naquela noite, eles discutem baixo, vozes como facas embotadas, e de manhã, ele sai cedo, alegando negócios em Oeiras. Ela fica, destruída, e eu a consolo com chá de camomila que sabe a baile. Homens como ele não mudam, mana. Lembra-te do que fizeste pelo Tomás, perdão tem limites. As palavras cravam-se nela como espinhos de uma coroa de espinhos, e eu vejo a primeira rachadura na armadura dela, o remorso, puro e corrosivo. Mas a vingança não para. O detetive envia fotos, João com a miúda de Setúbal, braços entrelaçados num café à beira-mar. Eu encontro as impressões no correio, deixo-as na mesa da cozinha. Maria Inês as vê, grita, quebra um prato contra a parede, lascas de cerâmica voam como confetes de um casamento falhado. Porquê, Ana? Porquê ele faz isto? Ela cai no chão, soluçando, e eu ajoelho-me ao lado dela, acariciando os cabelos como quando éramos meninas. Porque tu permitiste, Inês. Como permitiste roubar do Tomás. As palavras saem suaves, mas cortam fundo. Ela ergue o rosto, olhos vermelhos, eu sei. Deus me perdoe, eu sei. Pela primeira vez, ela admite, e eu sinto o gosto da vitória, amargo como azeite virgem. Tomás, alheio ao furacão, pede para ir ao oceanário, sonhando com tubarões que devoram os fracos. Eu levo-os os dois, um domingo de sol radiante onde Lisboa brilha como uma joia no peito do Atlântico. Caminhamos pelo terreiro do Paço, o ar salgado misturando-se ao cheiro de castanhas assadas, e por um momento, finjo que somos família de novo. Maria Inês ri quando Tomás aponta para um polvo gigante, mas o riso morre quando o telemóvel dela vibra, uma mensagem do João, acabou. Não me procures. Ela desaba num banco, o rosto enterrado nas mãos, e eu fico ali, imóvel como a estátua de D. José. Deixa ir, Inês. Encontra alguém que valha o teu sangue. Mas por dentro, eu exulto, o peixe mordeu o anzol até sangrar. De volta à casa, ela empacota as coisas, decidida a voltar ao apartamento em Campo de Ourique. Obrigada, Ana. Sem ti, eu. A frase morre, e eu abraço-a, sentindo os ossos dela frágeis como ramos de oliveira. Vai com Deus, digo, e fecho a porta devagar, o clique quando como um ferrolho. Sozinha com o Tomás, que desenha um coração partido no chão com giz, eu ligo para o detetive, agora, o golpe final. Conta-lhe tudo sobre Faro. Diz que é que se vai à polícia se ele não pagar. As engrenagens giram, e eu imagino o pânico dele, o regresso humilhante. Mas não, João não volta. Em vez disso, envia uma carta, anónima, claro, mas eu reconheço a caligrafia trêmula. Diga à tua irmã que o jogo acabou. Ela merece pior. É o meu presente, embrulhado em ódio. Maria Inês liga naquela noite, voz partida como vidro, ele mandou isto. Diz que sabe do roubo. Que eu sou uma ladra. Eu finjo choque, mas por dentro danço uma valsa cruel. Quem lhe disse? Alguém da família. Ela soluça, não sei. Mas dói, Ana. Dói como o inferno. E assim, a culpa dela floresce, uma flor venenosa no jardim da mente. Eu a visito no dia seguinte, levando bolos de nata quentes do pastéis de Belém, e sentamo-nos na varanda dela, vendo o sol poente tingir o Tejo de ouro líquido. Conta-me tudo, digo, e ela despeja, o amor cego, o desespero pelo afeto,
o roubo como um erro de uma noite. Eu ouço, acenando, mas planto mais. O Tomás ainda tem pesadelos. Pergunta pela tia que prometeu presentes. Os olhos dela se enchem de lágrimas, e ela murmura, eu falhei-vos. Sim, falhaste. E pagarás. A fase 3 inicia-se com uma reviravolta, eu encontro um amante. Chama-se Rui, um professor de História na Universidade de Lisboa, com olhos cinzentos como o céu de inverno e mãos gentis que curam feridas invisíveis. Encontramo-nos num café no Chiado, onde o aroma de livros velhos se mistura ao expresso, e ele ri das minhas histórias da fábrica. Tu és uma sobrevivente, Ana, diz, e pela primeira vez em anos, sinto-me vista, não como a irmã traída, mas como mulher. Contamos ao Tomás, que o adota como um herói de banda desenhada, e a vida parece endireitar-se como uma rua de Lisboa após chuva. Mas uso Rui como arma, convido Maria Inês para jantar, apresento-o como o homem perfeito, e observo a inveja corroer-lhe o sorriso. Ele é tão estável, comento, enquanto Rui brinca com o Tomás. Ela acena, mas os punhos cerrados traem o ciúme. E então, o João ataca de volta. Numa noite de trovoada, quando o relâmpago ilumina o castelo como um fantasma zangado, ela bate à minha porta de novo, ensopada e histérica. Ele me ameaçou, Ana. Disse que vai contar a todos sobre o dinheiro, à tia Rosa, aos primos, à polícia. O pavor na voz dela é música para mim, e eu a acolho, servindo chá quente. O Tomás acorda assustado, e ela o abraça, chorando, desculpa, sobrinho. A tia é uma idiota. Ele perdoa com um beijo molhado, inocente como o mar calmo, mas eu não. Naquela noite, enquanto ela dorme, eu envio a mensagem final ao João, desaparece ou a ex de Faro ganha as fotos que tens medo. Ele obedece, sumindo como fumo, mas o dano está feito, Maria Inês é uma casca vazia, perseguida por sombras que eu criei. Lisboa, com suas festas de Santo António que disparam fogos como confetes de loucura, torna-se palco de redenção falsa. Celebramos o santo padroeiro com sardinha assada e manjerico, e eu arrasto-a para a rua, onde o ar vibra de acordeão e risos. Ela dança, forçada, mas os olhos vazios traem o vazio. Encontra alegria, Inês, digo, e ela acena, mas sei que a culpa arrói como traça em linho fino. O Tomás corre com os primos, livre, e eu sinto um pingo de remorso, mas esmago-o como uma mosca. A vingança é um rio, uma vez solto, não para até o mar. O verão chega a Lisboa como um amante ardente, com noites quentes onde o fado ecoa das janelas abertas e o cheiro de jasmim se mistura ao suor da multidão. Eu e Rui aprofundamos o nosso laço, passeando pelo Jardim da Estrela onde os pavões exibem caudas como leques de rainha, e ele me conta histórias de reis destronados que me fazem rir até doer a barriga. O Tomás adora-o, chamando-lhe o tio Rui que sabe de dinossauros, e pela primeira vez, a casa em Chelas cheira a futuro em vez de passado podre. Mas Maria Inês para como uma nuvem, ligando cada vez menos, a voz fraca como vinho aguado. Estou bem, Ana. Trabalhando num novo emprego, secretária numa galeria em baixa. Minto que acredito, mas o detetive confirma, ela vive de favores, vendendo joias aos poucos, o apartamento um caos de caixas vazias. Eu decido apertar o cerco, transformando a culpa dela em prisão. Organizo um almoço familiar na casa da tia Rosa em Sintra, onde as montanhas sussurram segredos antigos e o Palácio da Pena brilha como um sonho colorido. A mesa geme sob bacalhau com natas e salada de polvo, vinhos de colares que aquecem as veias como memórias. Maria Inês chega pálida, o vestido solto demais para o corpo que perdeu peso, e senta-se ao lado do Tomás, que lhe oferece um desenho de um castelo. Para ti, tia. Para não ficares triste. Ela engole em seco, os olhos brilhando, e eu observo do outro lado, garfo na mão como uma lança. A conversa flui leve no início, casamentos de primos, o calor que derrete o asfalto, mas eu guio-a como um maestro maligno. Lembram-se do colar da avó? Ana vendeu para salvar o Tomás, diz a tia Rosa, orgulhosa. Os olhares virão-se para mim, e eu aceno modesto, foi preciso. Família acima de tudo. Maria Inês cora, espetando o garfo na carne como se fosse o coração dela. Alguém menciona João, onde está aquele rapaz charmoso? E ela gagueja, acabou. Erros acontecem. Eu sorrio, erros custam caro, não é? Como o dinheiro que sumiu da conta do Tomás. O silêncio cai como uma porta batendo. Ela ergue o rosto, horrorizada, e eu continuo, voz doce, mas perdoei. Porque somos sangue do mesmo sangue. Os tios murmuram, confusos, e ela sai correndo para o jardim, onde as roseiras a engolem como amantes cimentos. Eu a sigo, deixando Rui entreter o Tomás com histórias de exploradores. No jardim, sob o sol filtrado pelas folhas, ela vomita, não de doença, mas de vergonha pura. Porquê, Ana? Porquê agora?
Eu ajoelho-me, limpando o rosto dela com um lenço bordado pela mãe. Porque o Tomás merece saber que a família protege, não destrói. Ela soluça, confessando tudo, o desespero pelo amor de João, o roubo como um empréstimo que o destino levou. Eu era fraca. Tu és forte. Forte. Eu rio por dentro. Forte é quem sobrevive ao veneno que injeta nos outros. A deixo lá, voltando à mesa com um sorriso, mas o remorso me picada como abelhas. O Tomás não precisa de tias quebradas, mas de justiça. Dias depois, o contra-ataque dela chega inesperado, como uma rajada de vento do mar. Uma carta no correio, escrita à mão em papel perfumado. Ana, sei o que fazes. O João contou antes de sumir, as mentiras, as ameaças. Para de me torturar. Eu devolvo o dinheiro aos poucos. Meu pulso acelera, mas eu queimo a carta na pia, as chamas dançando como demónios alegres. Ela sabe parte, mas não o todo, não o ódio que me consome desde o berço, quando ela roubava os meus brinquedos e a mãe a perdoava com beijos. Respondo com uma visita surpresa ao apartamento dela, levando o Tomás como escudo inocente. O lugar é um túmulo, pilhas de roupa suja, garrafas vazias de vinho tinto manchando o tapete persa falso. Mamã, a tia tem um elefante de pó, diz o Tomás, apontando para as sombras nos cantos. Ela ri fraco, servindo-se magoado, mas os olhos dela me medem como uma inimiga. Sentamo-nos na sala, o ar pesado como fado sem guitarra, e o Tomás brinca no chão com blocos de madeira. Eu sei, Inês, digo baixinho. Sobre o João. Mas tu começaste isto. Ela treme, começaste tu, com o teu ódio eterno. Lembras-te da infância? Tu invejavas o meu brilho. Brilho. Eu explodo por dentro, mas controlo, brilho roubado, mana. Como o dinheiro do meu filho. O Tomás para de brincar, olhos grandes, tia, roubaste o meu remédio. A pergunta inocente corta como navalha, e ela desaba, chorando, sim, meu anjo. A tia foi má. Ele corre para mim, assustado, e eu o levo embora, deixando-a no caos que semeei. Na rua, sob o céu de Lisboa que escurece cedo no outono iminente, o Tomás pergunta, a tia vai para a cadeia. Eu minto, não, amor. Mas aprenda a lição. Rui nota a mudança em mim, as noites sem sono, os silêncios que caem como pedras no rio. O que te atormenta, Ana? Pergunta ele uma noite, deitados na cama dele em Graça, onde as vistas para o castelo são como postais vivos. Eu conto parte, a traição da irmã, o roubo, mas omite a vingança que tece como teia de aranha. Ele acaricia o meu cabelo, perdão liberta. Não aprenda a ti. Perdão? A palavra queima como sal na ferida. Não é prisão, respondo. É justiça. Ele suspira, mas fica, o seu amor uma âncora que me impede de afundar no ódio puro. Tomás adora as noites com ele, contando estrelas no terraço, e eu sinto um vislumbre de paz, mas é ilusório, como o sol poente que pinta mentiras de ouro. Maria Inês afunda mais. As chamadas param, substituídas por mensagens curtas, estou a pagar a primeira parcela. 500 euros. Eu aceito, mas devolvo metade anonimamente a uma associação de crianças doentes, sabendo que ela descobrirá e o remorso dobrará. O detetive avisa, ela procura terapia, sessões num centro em Lumiar onde confessa pecados a estranhos. Boa, penso. Deixa que os estranhos a curem, pois eu não o farei. Mas o destino, caprichoso como o fado, intervém, a tia Rosa adoece, pneumonia que a leva ao hospital em Santa Maria, o mesmo onde o Tomás lutou. A família reúne-se, e eu vou, levando flores de Sintra que cheiram a terra molhada. No quarto estéril, com monitores bipando como relógios do juízo final, a tia Rosa segura a minha mão, cuida da Inês, Ana. Ela é frágil como tu eras. Frágil. Eu sorrio, mas por dentro rosno. Maria Inês está lá, magra como uma sombra, segurando a mão da tia com unhas roídas. Nossos olhares cruzam-se, e por um segundo, vejo a menina que partilhávamos segredos sob as cobertas. Volta para casa, sussurra ela mais tarde, no corredor cheirando a morte iminente. Precisamos de ti. Eu aceno, mas o meu coração é gelo, quando a tia melhorar, falamos. Saio dali, o peso da família como correntes, mas determinação intacta. O funeral é numa capela em Alfama, onde o sino toca lamentos que ecoam nas ruelas de pedra. Chuva fina cai, molhando os lutos pretos como lágrimas divinas, e o padre fala de perdão como se fosse fácil como rezar um Pai Nosso. Maria Inês chora ao meu lado, o corpo tremendo contra o meu, e o Tomás, vestido de fato pequeno, segura a minha mão. Mamã, a morte dói. Pergunto-me o mesmo, enquanto o caixão desce à terra vermelha de Lisboa. Após o enterro, no café da esquina, com conhaque quente para aquecer as almas frias, ela quebra, eu causei isto, Ana.
O stress, o roubo. Tudo me segue. Eu ponho o braço nos ombros dela. Não, mana. O destino causa. Mas podemos mudar. Mentira doce, veneno lento. Naquela noite, sozinha com Rui e o Tomás, cozinhamos cataplana de marisco, o vapor subindo como fantasmas felizes. Rui beija a minha testa. Hoje foste forte para todos. Forte. Sim, mas o preço é a alma que escurece como vinho velho. Maria Inês envia uma mensagem. Quero ver o Tomás. Sozinha. Eu permito, vigiando de longe, e ela chega com um brinquedo, um barco de madeira do Tejo. Para as tuas aventuras, sobrinho. Ele aceita, mas pergunta, não roubas mais, tia? Ela empalidece, e eu, da cozinha, sorrio sombrio. A semente plantada germina em espinhos. O outono avança, folhas douradas caindo como confetes de outono em Monsanto, e eu equilibro o amor novo com o ódio velho. Rui propõe casamento num piquenique no parque, anel simples de prata que brilha como promessa, e o Tomás aplaude. Sim, grito, mas o sim é para eles, não para o passado. Maria Inês soube, felicita por mensagem, mereces felicidade, Ana. Mas o tom é azedo, inveja disfarçada de alegria. Eu respondo, obrigada. E tu? Encontraste paz? Silêncio. Ela não encontrou, e eu garanto que não encontre. O inverno morde Lisboa com dentes frios, o vento do Tejo uivando como lobos nas 7 colinas, e as luzes de Natal piscando como esperanças falsas no rocio. O meu casamento com Rui marca o calendário como um farol, uma cerimónia simples na igreja de São Roque, com azulejos que contam histórias de santos e pecadores. O Tomás é o pajem, de fraco minúsculo, espalhando pétalas de rosa que cheiram a perdão não concedido. Maria Inês é convidada, claro, família, afinal, e aparece com um vestido cinzento que a faz parecer um fantasma elegante. Estás radiante, Ana, diz, beijando as minhas bochechas frias. Seus olhos, porém, são poços de inveja, e eu saboreio o veneno que bebo devagar. A festa é no salão de um restaurante em Alcântara, com fado ao vivo que arranca lágrimas e aplausos. Vinho de Dal flui como rios, e os tios dançam valsas antigas, o Tomás rodopiando nos braços de Rui como um peão feliz. Maria Inês senta-se quieta, bebendo devagar, os dedos tamborilando no copo como um código Morse de desespero. Eu aproximo-me, copo na mão, brinda connosco, mana. Pelo futuro. Ela ergue o copo, mas a mão treme, pelo passado que nos une. O brinde é com o oco, e mais tarde, no banheiro das senhoras, ela confessa, sinto-me tão vazia, Ana. Como se o roubo me tivesse levado a alma. Eu lavo as mãos devagar, o sabão cheirando a limão e mentiras, almas voltam. Pede perdão ao Tomás. Ela acena, lágrimas misturando-se à água da torneira. Mas o perdão é uma porta que eu tranquei. Na lua de mel, uma semana no Algarve, praias de areia dourada onde o Atlântico sussurra segredos, deixo o detetive vigiar. Ele relata, Maria Inês tenta contactar João, mensagens desesperadas que ele ignora, e começa a beber mais, noites em bares de bairro alto onde o gin destila solidão. Ela está à beira do abismo, diz ele. Bom, penso, enquanto Rui e eu caminhamos de mãos dadas em lagos, o sol aquecendo o que o ódio gelou. Tomás fica com a tia Rosa, não, espere, a outra tia, a que sobreviveu, e liga todos os dias, mamã, apanhei um peixe. A voz dele é bálsamo, mas o plano prossegue. De volta à cidade, o Natal aproxima-se como uma carruagem de fadas más. Decora a casa com luzes que piscam como olhos acusadores, e o Tomás pendura meias na chaminé imaginária, sonhando com presentes de Portugal profundo. Convido Maria Inês para a consoada, e ela vem, trazendo um presépio de cortiça da madeira que cheira a pinheiro e tradição. A mesa é farta, peru assado, rabanadas doces como pecados, e vinho do Porto que aquece as almas. Rui conta anedotas de história, o Tomás ri, mas Maria Inês come pouco, os olhos fixos no nada. Conta uma história da avó, pede o Tomás a ela, e ela hesita, voz trêmula, era uma vez uma menina que roubava estrelas para brilhar mais. O final é sombrio, e o silêncio cai pesado como neve inexistente. Na noite de Ano Novo, as rusgas de Lisboa explodem em céu, fogos que iluminam rostos como máscaras. Estamos no terraço de Rui em Graça, com champanhe e uvas de sorte, 12 badaladas, 12 promessas. Maria Inês junta-se, convidada por insistência minha, e brindamos ao novo ano. Que 2026 traga paz, diz ela, mas os olhos imploram mais. Eu sorrio, paz para quem a merece. Os fogos rebentam, cores sangrentas no céu, e ela desaba contra a grade, chorando, eu não mereço nada, Ana. Tomás. O dinheiro. Eu destruí tudo. Eu abraço-a, sentindo o corpo dela frágil como papel, e sussurro, destrói-se quem destrói.
Mas talvez haja redenção. Mentira? Claro, redenção seria fácil demais. O ano novo traz neve rara a Lisboa, flocos brancos que derretem no Tejo como sonhos. O Tomás constrói um boneco no jardim da escola, e eu o vejo da janela, coração inchado de amor feroz. Maria Inês afunda mais, perde o emprego na galeria por ausências, segundo o detetive, e começa a vaguear pelas ruas de Madragoa, onde as varinas contam histórias de traições marítimas. Eu a encontro uma tarde, sentada num banco no mirador da Senhora do Monte, olhando o castelo como se fosse uma prisão. Senta-te, diz ela, voz rouca de noites sem sono. Eu obedeço, o vento levanta folhas secas. Eu sei que me odeias, Ana. E tens razão. As palavras saem como confissão num confessionário, e eu fico quieta, deixando o silêncio sangrar. O que queres de mim? O dinheiro todo. A minha vida. Eu viro-me, olhos nos dela, quero que sintas o que eu senti. O pavor de perder o que mais amas. Ela engole, lágrimas congelando nas pestanas, eu sinto. Todas as noites, sonho com o Tomás gritando. Bom, penso. Deixa que os sonhos te devorem. Levanto-me, deixando-a ali com o vento como único consolo, e volto para casa onde Rui e o Tomás montam um puzzle do mapa de Portugal, terras unidas, mas o meu coração partido em ilhas. Naquela noite, Rui faz amor comigo devagar, mãos traçando mapas na minha pele, e eu choro baixinho, não de alegria, mas de exaustão. Acaba com isto, Ana, sussurra ele, sentindo o veneno. O ódio consome. Mas acabar. Isso seria perdoar, e perdão é para santos, não para mães traídas. A primavera desperta Lisboa com azulejos reluzentes e flores nos varandins de Alfama, mas para Maria Inês, é inverno eterno. Ela tenta suicídio, pílulas num quarto escuro, encontrada por uma vizinha que ouve gemidos como fado. O hospital liga-me, voz neutra, sua irmã tentou. Está estável. Eu vou, deixando Tomás com Rui, e encontro-a numa cama branca, tubos como serpentes no braço. Porquê? Pergunto, sentando-me ao lado. Ela abre os olhos, vazios como o tejo seco, porque a culpa me come viva. Tu plantaste-a, Ana. As palavras ferem, mas eu nego, eu só reguei o que tu semeaste. Ela ri fraco, tossindo, somos monstros iguais. Não. Ela é o monstro, eu, o espelho que a reflete. Tomás visita-a, levando um desenho de sol e flores, e ela chora ao vê-lo, desculpa, meu amor. A tia errou feio. Ele perdoa com um abraço, coração puro como vinho verde, mas eu observo, calculando. Saio dali com um plano novo, ajudá-la a curar, mas infiltrando mais dor. Contrato uma terapeuta amiga, discreta, leal, que planta sugestões nas sessões, explora a culpa. Escreva cartas ao Tomás. Maria Inês obedece, enviando-me páginas rasgadas. Eu roubei o teu futuro para comprar um sonho falso. Perdoa-me. Eu leio para o Tomás, que rabisca, está perdoada, num papel amassado, mas guardo para mim, usando como munição. Lê isto para ela, digo a ele numa visita, e assisto ao rosto dela desabar em gratidão misturada à agonia. Rui confronta-me numa noite de lua cheia, quando o Tejo reflete prata, estás a destruí-la, Ana. E a ti mesma. Eu choro então, verdadeiramente, confessando o plano inteiro, o detetive, as mentiras, o ódio que nasceu no berço. Ele ouve, olhos tristes, a vingança é um ciclo. Quebra-o. Mas quebrar significa soltar, e soltar é perder o controlo. O Tomás entra na sala, sonolento, mamã, sonhei com a tia a voar como pássaro triste. O sonho dele é profecia, e eu prometo a Rui, vou tentar. Mas tentar não é fazer. Maria Inês sai do hospital, frágil como porcelana rachada, e eu a levo para casa, não a minha, mas um quarto alugado em Lumiar, perto da terapia. Reconstrói-te, digo, pagando o primeiro mês com o dinheiro devolvido dela. Ela acena, olhos gratos, obrigada, mana. Talvez um dia. O dia nunca virá. Enquanto ela reconstrói, eu desmonto, envio rumores à família, sussurros de problemas mentais, que a isolam como prosa. A tia Rosa liga, preocupada, o que se passa com a Inês? Eu minto suave, traumas do passado. O roubo ao Tomás quebrou-a. As palavras viajam, e ela fica sozinha, ecos vazios no quarto. O verão retorna a Lisboa com fúria, o calor ondulando nas ruas de Lajedo como miragens de oásis falsos, e o Tejo brilhando como um espelho de safira rachada. O Tomás cresce, agora 8 anos, correndo no futebol de rua em Chelas com pernas ágeis como cabras montanhesas, e Rui torna-se o pai que ele merece, ensinando-lhe a ler mapas antigos, a apreciar o vinho sem exageros. A nossa vida é um quadro idílico, mas com sombras nos cantos onde Maria Inês reside, um fantasma que assombra os meus sonhos com olhos acusadores.
Ela melhora devagar, segundo a terapeuta, está a confrontar a culpa, mas o remorso é uma âncora pesada. Bom. Deixa que afunde. Eu visito-a uma vez por mês, trazendo frutas do mercado da Ribeira, figos maduros que sangram sumo quando mordidos, e sentamos-nos no pequeno jardim do quarto, onde ela trepa às paredes como veias verdes. Conta-me do casamento, pede ela, voz mais firme, mas olhos ainda sombreados. Eu conto, a dança sob estrelas, o riso do Tomás, o beijo de Rui que sela promessas. Ela sorri fraco, invejo-te, Ana. Mereces. Inveja é o meu aliado, e eu nutro-a, tu também mereces. Mas o passado prende. Ela baixa a cabeça, o Tomás perdoou-me. Eu minto, ele esqueceu. Mas esquece-se quem magoa. As palavras cravam, e ela chora baixinho, o sol secando as lágrimas como sal no mar. O detetive, agora um aliado pago, avisa de uma reviravolta. Maria Inês encontrou um homem, um artista de rua em baixa, com tatuagens de fados e mãos calejadas de giz. Chamado Miguel, ele pinta murais de azulejos partidos, simbolizando corações curados. Parece sério, diz o detetive. Eu rio sombrio, sério dura pouco. Planejo interferir, subtil como névoa, envio fotos antigas do João para o telemóvel dela, encontradas por acaso, com uma nota: cuidado com os caçadores. Ela liga-me histérica: por que isto, Ana? O Miguel é diferente. Diferente. Todos os homens o são, até morderem. Protejo-te, mana. Lembra-te do que perdeste. Ela desliga, e eu imagino a dúvida corroendo o novo amor como ferrugem em ferro. O Tomás pergunta pela tia Menos, distraído por escola e amigos, mas numa tarde de piquenique no Monsanto, desenha como uma bruxa com asas quebradas. Ela voa abaixo agora, diz, e o coração me aperta, remorso, talvez, ou apenas fadiga. Rui nota, deixa-a ir, Ana. Tomás precisa de uma mãe inteira. Inteira. Eu parti-me no dia do roubo, e as peças não encaixam. Mas prometo tentar, e por um mês, para os planos, sem detetives, sem mentiras. Maria Inês floresce, mensagens alegres sobre o Miguel, um jantar que cozinham juntos, pratos de caldeirada que cheiram a mar e esperança. Obrigada por me dar-se espaço, escreve ela. Espaço para cair mais alto. Mas o destino, traidor como um amante, intervém. Miguel descobre o passado dela, não por mim, mas por fofocas de baixa, onde línguas são afiadas como facas de cozinha. Ele confronta-a numa noite de tormenta, quando o trovão sacode Lisboa como o julgamento de Deus, e ela liga-me à meia-noite, voz partida: ele soube do roubo, Ana. Do Tomás. Disse que sou tóxica. Eu vou até lá de táxi, chuva batendo no para-brisas como lágrimas, e encontro-a encolhida no chão do quarto, garrafas vazias rolando como dados perdidos. Porque é sempre o mesmo, soluça. Eu a levanto, abraçando o corpo magro: porque não mudaste, Inês. O roubo foi o sintoma, não a doença. Ela olha-me, olhos flamejantes pela primeira vez: tu. Tu espalhaste isto, não foi? A tua vingança é infinita. O confronto explode como fogos de Santo António. Eu nego, mas ela grita: mentira. Desde o início, plantaste dúvidas, rumores. Queres-me morta. O quarto gira, cheiro de vinho azedo e raiva, e eu admito parcial: queria que sentisses a dor. Tomás quase morreu por ti. Ela ri histérica: e eu morro por ti. Todos os dias. As palavras param-me, e por um segundo, vejo-nos como meninas, brigando por um vestido, mas unidas contra o mundo. Então digo, voz quebrada. Acaba o ciclo. Ela acena, exausta, e dormimos ali, no chão frio, como irmãs perdidas. De manhã, Miguel volta, perdoando com um abraço, e eu saio, o sol rompendo as nuvens como uma trégua falsa. Mas a trégua quebra rápido. Tomás adoece, uma febre alta, ecos da cirurgia passada, e no hospital, sob luzes fluorescentes que zumbem como vespas, eu oro à Virgem de Fátima como a mãe nos ensinara. Maria Inês aparece, pálida mas presente, trazendo flores de alfama. Deixa-me ajudar, implora. Eu permito, e ela senta-se ao lado do Tomás, contando histórias de sereias do Tejo que curam com canções. Ele ri fraco, e algo em mim amolece: perdão. Não ainda, mas proximidade. Rui segura a minha mão: vês? Família cura. Cura. Talvez. Saímos dali com o Tomás melhor, mas o veneno persiste, uma serpente adormecida. O outono pinta Lisboa de ocre, folhas caindo como confetes melancólicos, e Maria Inês estabiliza com Miguel, casais passeando no chiado, mãos dadas como amantes de postal. Ela devolve o resto do dinheiro, parcelas que eu guardo para o futuro do Tomás, e liga mais: vamos jantar, às 4.
Eu aceito, e o jantar é tenso mas civilizado, num tasco em madragoa com petiscos de amêijoas e vinho branco gelado. O Tomás tagarela sobre escola, Rui fala de livros, Miguel ri de anedotas, e Maria Inês olha-me com olhos que pedem paz. Passado é passado, diz ela, brindando. Eu aceno, mas por dentro, a serpente acorda, um último golpe, para selar. Envio uma carta anónima ao Miguel, não de traição, mas de verdade, detalhes do roubo, a confissão dela, o sofrimento do Tomás. Ela mudou? Pergunta a nota. Ele lê, confronta-a numa noite que ela descreve por mensagem. Brigamos feio, Ana. Ele duvida de mim. Eu finjo choque. Quem faria tal maldade? Mas ela sabe, acusa, tu, sempre tu. O ciclo gira de novo, e eu sinto o cansaço, vingança é pesada como o sino da sé. Para, Ana, penso. Mas parar é perder. O clímax chega numa noite de tempestade, quando o vento uiva como banchés celtas. Maria Inês bate à porta, encharcada, olhos selvagens, acabou com o Miguel. Por tua causa. O Tomás dorme, Rui viajou, e estamos sozinhas. Ela grita, empurra, e eu revido, tu começaste. O dinheiro, o meu filho. As palavras voam como facas, cortando ar úmido, e caímos no chão, rolando como meninas em brigas de lama. Odeio-te, berra ela. E eu a ti, respondo, mas as lágrimas vêm, quentes como o ódio. Paramos, ofegantes, e ela sussurra, somos o mesmo sangue. Destrói-me, e te destróis. Verdade. Pela primeira vez, a verdade. O amanhecer rompe sobre Lisboa como uma confissão relutante, o sol tingindo o Tejo de rosa arrependido, e nós duas, exaustas no chão da sala, olhamos-nos como sobreviventes de naufrágio. Maria Inês, com o cabelo colado ao rosto como algas marinhas, estende a mão, basta, Ana. Acabemos isto. A mão dela treme, mas é firme, e eu pego nela, sentindo o pulso dela bater como o meu, acelerado, mas vivo. Como? Pergunto, voz rouca de gritos e choro. Com verdade. Conta tudo ao Tomás. Deixa que ele julgue. Julgar. A ideia aterroriza-me, mas aceno, o peso aliviando como névoa dissipada. Rui chega de viagem, encontra-nos assim, e sem perguntas, faz café forte, servindo como um padre em missa de reconciliação. O Tomás acorda, esfregando os olhos sonolentos, mamã, a tia ficou para o pequeno almoço. Ele ri, alheio ao caos, e nós rimos também, riso frágil, mas real, como o primeiro vinho da vindima. Contamos-lhe devagar, sentados à mesa com pão quente e queijo de azeitão. A tia emprestou o dinheiro por engano, magoou sem querer, mas ama-o mais que tudo. Ele ouve, cabeça inclinada como um sábio pequeno, então, tia, pagas-me um barco grande. E brincamos sem briga. Ela chora, abraçando-o, sim, meu amor. O maior barco do Tejo. Eu observo, o coração inchando, não de ódio, mas de algo novo, frágil como flor de laranjeira. Os meses seguintes são uma reconstrução lenta, como restaurar azulejos partidos na sede de Lisboa, peça por peça, com paciência de artesão. Maria Inês deixa o quarto em Lumiar, mudando para um apartamento modesto em Arroios, onde pinta murais com Miguel, ele perdoou, afinal, após ela confessar tudo sem filtros. O amor verdadeiro suporta tempestades, diz ela numa tarde de chá no meu jardim, enquanto Tomás corre com um balde de água, fingindo ser navegador. Eu aceno, como o nosso. Conversamos horas, desenterrando o passado, a inveja dela pelo meu brilho prático, o meu ressentimento pelo seu charme fácil. Éramos rivais, não inimigas, conclui ela, e eu admito, mas o roubo tornou-nos monstros. Rui torna-se ponte, convidando-a para jantares onde o vinho solta línguas sem veneno. Tomás adota-a de novo, chamando tia das histórias malucas, e ela conta fadinhos inventados com finais felizes. Eu pago a terapia para nós duas, sessões conjuntas onde choramos, rimos, perdoamos em voz alta. O ódio era a minha prisão, confesso numa, e ela responde, e eu achava que tu quebraste. O terapeuta acena, agora, reconstruam a porta. Fazemos piqueniques no Estoril, onde o mar Atlântico lava pecados, visitas à Feira de Lisboa, com farturas doces que grudam dedos e memórias. Mas a cura não é linear, há recaídas, como ondas que voltam à praia. Uma noite, após uma discussão boba sobre a herança da mãe, ela explode, nunca me perdoarás de verdade. Eu calo-a com um abraço, perdoei no dia em que o Tomás sorriu para ti de novo. Mentira parcial. Não, verdade crescente, como videira no Douro. Miguel propõe-lhe casamento num fim de tarde em Belém, pastéis quentes como testemunhas, e ela liga-me chorando de alegria, vens ao casamento, mana. Claro, respondo, e planeamos juntas, vestidos de linho leve, flores de jasmim que cheiram a paz.
Tomás é o portador dos anais, sério como um duende, e quando os votos são ditos sob o mosteiro dos Jerónimos, sinto o ciclo quebrar como uma corrente enferrujada. O outono traz vindima simbólica, colhemos uvas num vinhedo alugado no Alentejo, cestos pesados nos ombros, risicando nos campos dourados. O Tomás pisa uvas, pés roxos como pecados lavados, e Maria Inês e eu brindamos com mosto doce, pelo sangue que nos une, não divide. Rui fotografa, capturando o momento como um quadro de Paula Rego, cru, emocional, português até à medula. De volta a Lisboa, a cidade parece nova, ruas de Alfama cheias de fado que soa a esperança, não lamento, o Tejo fluindo sereno, levando detritos para o mar. Um ano após o confronto, o Tomás faz 9 anos, festa no oceanário com tubarões que nadam circulares como pensamentos passados. Maria Inês traz um barco de modelo, detalhado como o galeão São João, e ele grita de alegria, obrigado, tia. És a melhor. Ela olha-me, olhos úmidos, graças a ti. Eu sorrio, abraçando-a, graças a nós. Naquela noite, sozinha com Rui, confessamos medos sussurrados, e se o ódio voltar? Ele beija-me, então, lutamos juntas. Juntas, palavra que cura mais que qualquer vinho. Agora, enquanto o sol se põe sobre o castelo de São Jorge, vendo Tomás e Maria Inês jogarem à apanhada no jardim, sinto a paz que o perdão promete, não fácil, mas ganho com unhas e lágrimas. A vingança enterrei-a no mesmo jardim onde planejei, sob roseiras que florescem vermelhas como sangue purificado. Lisboa, com suas colinas que sobem ao céu, ensina que cair é humano, mas erguer-se é divino. E nós, irmãs de sangue e cicatrizes, erguemo-nos, não perfeitas, mas inteiras. O fado da nossa vida agora tem acordeão alegre, guitarra que vibra esperança, e vozes que cantam, perdão é o mar que nos leva para casa. Eu, Ana Sofia, a teimosa de Alfama, aprendi que a verdadeira força não é na lâmina, mas na mão estendida. E enquanto o Tejo murmura segredos ao anoitecer, eu sussurro de volta, obrigada, mana. Pelo inferno que nos uniu no paraíso.